Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Gostaria de ler um versículo bíblico, Romanos 13, 11. 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mais uma vez, queridos, queridas, irmãos cristãos e protestantes, Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, queridos, queridas. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amados, nós estamos vivendo, amadas, tempos tenebrosos. Tempos de um mundo de cabeça para baixo, após uma pandemia mundial. Nós precisamos nos fortalecermos e fortalecermos na oração, no entendimento da palavra. Apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, aos irmãos de Roma, ele apresenta como eles, os irmãos de Roma, deveriam viver nesse mundo ímpio que nós estamos vivendo. Anteriormente desses versículos, desses capítulos, o apóstolo Paulo apresentou o que esses crentes deveriam crer, pensar, refletir teologicamente, queridos. Os últimos capítulos 12 e 16, lá da carta, o apóstolo diz como devem viver à luz do que creem. Quando você tem uma fé e teologia, amados, amadas, é para a vida, não é somente para o seu conhecimento, o seu intelecto. Essa teologia, ela deve influenciar toda a sua vida, a sua caminhada, a sua perspectiva, deve influenciar a sua esperança, deve influenciar de todo crente, todo cristão, uma conduta de caráter moral e dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve influenciar a vida do nosso próximo, a perspectiva da nossa família. E também a conduta de tudo que está e de todos que estão ao nosso redor. É isso que apóstolo Paulo, resumidamente,
apresenta nessa carta. E dessa perspectiva, nós, cristãos, temos que ter alguns princípios básicos fundamentais para a nossa vida cristã. Já é hora de vos despertardes do sono, queridos, queridas. Por quê? Porque nós hoje também estamos, conforme a igreja em Roma, com a sonolência. Irmãos, irmãs, hoje nós vemos uma situação difícil em nossas congregações, o mundanismo das nossas igrejas, o descuido, a negligência espiritual, atitudes errôneas, erradas. Paulo, apóstolo, fala para não andarmos em pecado de ordem sexual. Paulo nos mostra que havia práticas no meio da igreja e que precisavam ser evitados. Então nós precisamos, queridos, queridas, entender a urgência de viver uma vida santa e reta perante a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e do nosso Deus Espírito Santo. E que eles, os irmãos de Roma, não poderiam continuar praticando aqueles pecados. E eles deveriam imediatamente parar de praticar aqueles pecados, aqueles atos pecaminosos. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Querido homem, apóstolo Paulo, ele fala do plano da redenção. Ele vem nos mostrando a segunda vinda de Cristo, irmãos, e está perto, conforme o mundo que nós estamos vivendo hoje, de cabeça para baixo. A falta do nós cristãos protestantes, a falta de despertarmos. Porque do jeito que estamos vendo as situações, podemos ter praticamente a certeza dessa segunda vinda de Cristo que está pertíssimo. Que a cada dia que passa, queridos, está mais próximo. Para vivermos os últimos dias. Então é hora de hoje, nesta noite, nesta manhã, ou nessa tarde, para que você venha fazer uma reflexão das suas atitudes e dos seus atos. Entregar a sua vida para Cristo Jesus. Andar nos caminhos de Cristo Jesus. E queridos, queridas irmãos, também, assim, amados, despertar para uma vida eterna na presença do Espírito Santo. O plano de redenção do eleito já está nas suas últimas fases, querido. A primeira fase já foi cumprida, falta somente a segunda.
E é por isso que o apóstolo Paulo vem alertando naquelas épocas que o Senhor já está para vir, que o dia está próximo, naquela época, do que quando eles creram. O tempo se aproxima.